Salve, salve galera, vocês estão no Sincero Zone. Obrigado aí pela presença de todos vocês, canal novo aqui do Joga Sincero, nosso canal primário é Joga Sincero, certo? Quem quiser se inscrever no canal Joga Sincero, eu vou deixar no link desse vídeo também, é o nosso canal de lives, nosso canal de análises sinceras, nosso canal de gameplay, certo? E para esse canal novo, eu queria pedir para todos vocês que já são inscritos lá no canal Joga Sincero, venham aqui para o Sincero Zone, um esquema que será diferente, eu vou explicar para vocês durante o vídeo, e queria agradecer a todos esses anos que a gente participou lá junto do canal principal. Ele não vai acabar por hora, tá pessoal? Apenas eu quero buscar novos ares, eu acredito que um canal desse tamanho, como o canal Joga Sincero, ele só está elasticado, ele precisa ser mais abrangente, ele precisa buscar novos temas, novas possibilidades, coisas que se eu fizer agora vão desagradar uma particularidade de pessoas e vai tornar um tanto quanto desorganizado e poluído os conteúdos, tá? Que são focados em gameplay, são focados em análises, com coisas que eu quero debater, quero falar aqui com vocês, certo? Então, vamos lá. Canal Sincero Zone, como que ele vai funcionar, o que que ele é? Joga, o que que é o canal Sincero Zone? O canal Sincero Zone, pessoal, é pra gente debater coisas, então eu já vou trazer o primeiro vídeo aí pra vocês, nesse vídeo de estreia, que é o The Games Awards 2025 e tudo que o The Games Awards tem representado aí ao longo dos anos, todas essas polêmicas, coisas que as pessoas costumam não falar, eu vou rasgar o verbo aqui, então se você tiver um coração muito sensível, saia do vídeo, mas se você aguenta, sabe o que eu vou falar, quiser debater sobre o assunto, não tô aqui para ser o dono da verdade, mas expressar sim a minha opinião sincera sobre este evento que cada dia vez mais está tão lixo e tão porco como está o The Games Awards. Eu vou explicar e não é por conta do The Games Awards 2025 e muito menos por conta do Clair Obscur, mas a gente vai chegar lá nesse assunto e a gente vai falar para vocês. E o canal Sincero Zone também vai trazer curiosidades, indicações de jogos que eu já joguei, então eu vou produzir vídeos de maneira diferente, mais independente, um pouquinho mais irreverente, certo? Então vou editar de maneiras mais puxando para brincadeira, para os memes, uma coisa que eu gosto bastante também. Minha linguagem é um tanto quanto engraçada, eu invento certas coisas que nem existem, não fiquem preocupados. E esse é o meu melhor que eu posso colocar para vocês. Eu quero tirar essas correntes de mim. Quando a gente fala muito de gameplay, muito de análise, muito de lançamento, a gente se torna um tanto quanto chato, certo? Então, eu quero debater coisas diferentes, jogos que já passaram, que vocês não jogaram. Eu quero trazer indicações de jogos novos, coisas que eu estou jogando, estou gostando, coisas que eu estou jogando e não estou gostando tanto, mas estou levando ao banho-maria, e dizer para vocês sobre o que que aguarda pra gente lá na frente também, certo? Notícias em geral, o que tiver passando aí que eu puder trazer para vocês, eu vou trazer, certo? Sempre embasado em informações que sejam propriamente da internet. Quando for um rumor, falaremos que é rumor e pronto, certo? Bora lá, rapidinho, vamos falar do The Games Awards. Primeiro, não vamos falar do The Games Awards em si, o 2025. Vamos lá, vou puxar o passado e vocês entendam isso de uma vez por todas, tá? Não é um ranço com Clair Obscur, jamais, pelo amor de Deus, tá? Eu vou explicar para vocês. The Games Awards tá virando, ou já virou, um grande picadeiro, onde o palhaço tá no palco e a plateia que tá rindo desses palhaços somos nós, que somos mais palhaços do que os próprios palhaços, certo? The Games Awards virou uma premiação. Desculpa, tá? Para quem não achar que é isso daí. Uma premiação hoje em dia indicada por jornalistas totalmente lacrolas, sabe? Totalmente lacrolas, pessoas que não jogam videogame, pessoas que pedem very easy em jogos de Souls-like, para mim, são pessoas que não jogam videogame, certo? Se você quer muito se desafiar num jogo que você não é o seu nicho, você tem que enfrentar e descobrir que aquele jogo ele vai produzir algo que produz em muitos jogadores, chamado dopamina. Dopamina é aquela questão de adrenalina, de você enfrentar aquele jogo e conseguir completar a tarefa de chegar até o final e zerar o game, derrotar um chefe, não importa o que você vai fazer dentro desse estilo de jogo.
E eles são muito fracos, mano. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que eles não jogam muito, então eles vão indicar qualquer bosta pra vocês. Se eles falar que um sapato cagado, mijado, e tem um filho que é uma sapatilha, é o The Games Awards, se eles falar que Tetris é The Games Awards, eles vão colocar lá, eles vão votar. Se eles não gostar do produtor, se eles achar que a obra autoral daquele produtor é muito sexualizada, que tem personagens muito chamativas, sinceramente ele vai pegar e vai dar zero prêmios para esse tipo de jogo, entendeu? Então preocupado muito mais com a parte política do jogo, o que, que ele traz de representatividade, o que, que ele traz de diversidade, do que no jogo, do que na história, entendeu? Então as premiações deles hoje, para mim e para muitos amigos meus, não é mais válida. Infelizmente, o The Games Awards a gente consegue só enxergar ainda por conta de datas de lançamento e prévias de jogos que vão lançar, certo? Assim como foi anunciado aí o Tomb Raider um para 2026 e outro para 2027 aí. O Catalyst para 2027 e o Atlantis para 2026, o remake do primeiro. Já falo desde já, hein? O Atlantis é o meu preferido dos Tomb Raiders, das antigas. Então, se vai ter um remake, foco nesse remake, tá? Se for bem feitinho, bem certinho, ele tem um tempo de duração bem esticadinho. Ele não é nada muito curtinho, não, tá? Ele não é gigantesco, mas dá pra adicionar bastante coisa. E, cara, se colocar aquelas mecânicazinhas, a Lara tá bonita, gostei de ver a Lara de novo. No Catalyst a gente já sabe que é um suco de lacrate fudido. Eu acho que dificilmente o Catalyst vai conseguir fugir da polêmica. Mas eu acho que pelo menos esse jogo, o Atlantis, vai ser muito bem visto. Então vamos falar aí do The Games Awards, cara. 2016, vou puxar uma data aí, quem for muito novo não vai saber. A gente tinha concorrendo os dois principais jogos, o Uncharted 4, a Thief's End, né? E tínhamos o Overwatch. E eu tava cético, falei, mano, o Uncharted 4, ele não é desse planeta. Tanto que se você coloca ele hoje para jogar no PC, você fala, meu, esse parece o jogo de PlayStation 5. Ele parece nem jogo de PlayStation 4, parece jogo de PlayStation 5. E muito jogo de PlayStation 5 não consegue chegar ao pé dele. Né? Pra você ter um nível de detalhe que o jogo tem e a aventura muito bem construída, tudo bonitinho. E aí eles pegaram e fizeram o quê? Deram o prêmio para o Overwatch. Eu já fiquei, porque eu já era, tava começando a entender de games, né? Falei, mano, caralho, velho, perdeu pro Overwatch, mano. Um joguinho Fortnite primeira pessoa. Mas que porra é essa, velho? Eu fiquei, sabe, perplexo. Eu falei, que merda é essa, senhor? Aí tudo bem, passou os anos. E aí foram dando os outros prêmios e tal. E, cara, cada prêmio. Gente, vamos lá. Cada prêmio, um mais polêmico que o outro. God of War 2018 versus Red Dead 2. Eu, Eds, torci para o God of War. Era uma coisa diferente do que a gente estava acostumado, certo? Mas quando começou a premiação, e eu zerei também o Red Dead 2, quando começou a mostrar cenas do Red Dead, as músicas, e ele ganhou vários prêmios Red Dead. Eu falei, mano, eu sei que eu sou fã, eu sei que eu gosto, eu sei que eu quero que ele seja o Game of the Year, mas, mano, Red Dead tem que ganhar, velho. Porque ele é perfeito, porque ele abrange tudo. E eu nem tinha feito 100% nele, só zerei a história. Eu falei, mano, ele é um jogo fora do tempo dele. Ele tem que ganhar. Na minha consciência, assim, mano, Red Dead 2 vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. E o God of War foi e ganhou. E foi muito incoerente depois que a gente para pra pensar, mano, mas God of War é legal. Mas, mano, não chega aos pés do Red Dead 2. Então começou muitas incoerências. Hoje chegou ao ponto de um jogo estreante como Black Myth Wukong ser um puta de um jogo, cara, um jogo excepcional, e darem o prêmio pro Astrobot da Sony, cara. Um jogo que eu joguei, até platinei, falei, mano, legal, divertidinho. E aí no The Joystick Awards desse ano, o Black Myth foi lá e papou alguns prêmios e foi o jogo do ano pros caras. Porque quem vota lá é os gamers. E eu acho que deveria ser dessa maneira. E não deveria ser de outra maneira. Eu acho que nós que jogamos deveríamos votar no jogo do ano. E não os jornalistas.
Ué, quem é o responsável? É pela maioria ou é pela minoria? Quem que vai decidir? A minoria ou a maioria? Tem que decidir a maioria. É quem joga, certo? Então o que eu quero dizer é assim, The Games Awards virou um puta de um picadeiro. Quando eles não gostam de uma produtora, ou quando uma produtora coloca personagens bonitos, maravilhosos, ela não quer, ela não vai colocar aquele jogo. O jogo tem que ter representatividade, tem que ter representatividade de cor, de raça, de etnia, de opção sexual, de política. Isso é muito chato. Eu até estranhei, muito que me estranha, assim, ter ganhado tantos prêmios Claro Obscur. Porque, assim, é um jogo que não trata sobre nada de política. Ele não fala de nada. Não fala se as minas é lésbicas, se os homens são LGTVs. É um jogo focado na história. História, na arte, na cultura. É um jogo totalmente francês, certo? E é muito bom ver que os caras que saiu da UB ganhou de remada e depois ainda enfiou os 3 dedinhos assim no furico da UB, porque assim, porra, mano, caralho, olha os caras que vocês perderam. Os caras sozinhos bateram o recorde de premiação, só isso, tá? Eu vou questionar aqui também, mas só isso. Então, o que que acontece? O que eu percebi é que ao longo do tempo teve um desgaste com o Kojima, certo? The Games Awards. E o Kojima também a gente tem que entender uma coisa. Amo o Death Stranding, é o jogo do ano pra mim, maravilhoso. Quem jogou o primeiro, joga o segundo. Quem começou a jogar esse ano o primeiro, zerou, gostou, vai lá, mano, pega o segundo se tiver o PlayStation 5. E talvez você fique com o mesmo sentimento que eu, que ele talvez deveria ser o Game of the Year. Mas a gente entende que é uma continuação, que ela não agregou tantas coisas diferentes assim para que ela pudesse se sobressair para Game of the Year em relação ao Claire, que foi muito mais inovador, certo? Quem jogou Claire sabe do que eu tô falando. Então, Claire foi merecedor de todos os prêmios que ele recebeu. Só que assim, teve prêmios, vou falar um aqui, tá? Um ou 2 prêmios, eles poderiam ter dado para outras empresas, certo? Por exemplo, jogo indie. O que é mais indie, cara? Um Silk Song, Hollow Knight, que é desenhadinho à mão. Porra, imagina ficar desenhando aquele negócio. Trita que não deve ser. E vendeu pra cacete e foi bastante aclamado. Ou dá pro Clair Obscur que teve algum investimento. Ele é um Double A que teve um investimento. E um jogo indie, não, um jogo indie ele não tem. Tem investimento muito pequeno em relação a um Clair Obscur. Então, foi um negócio de, prêmio de jogo indie. Eu não curti muito isso. Poderia ter dado pro Silksong. Olha que eu nem sou fãzaço do Hollow Knight. Joguei o Silksong, não gostei tanto assim, que nem a galera gosta, mas aí é questão de não ter jogado muito, não ter jogado Hollow Knight. Então, mas eu entendo, ao ver gameplays, a complexidade que aquilo ali tem. E que ele merecia esse prêmio de indie, indie mesmo, certo? Ele é muito mais indie do que o próprio Clair Obscur. Ele é considerado como um indie. É difícil, mano, dizer. É que nem se eu colocasse um jegue para correr com um cavalo. E falar que assim, é um cavalo, mas é um pangaré. Mas ele vai ser um pangaré que vai correr mais rápido que um jegue. Tá entendendo? Então, eu achei um tanto quanto desigual dar esse prêmio pro Clair Obscur em relação ao prêmio Indie. E o outro prêmio é o de direção de arte. Não tô falando nem de direção, que seria no caso do Kojima, tá? Porque eu penso assim, algo que é totalmente novo, uma franquia que é nova, quando começa do jeito que o Clair Obscur começou, ela merece todos os holofotes. Porque assim, direção de arte, direção. Beleza, o Kojima tinha melhor equipe, os melhores atores, tinha tudo bom. Ele tinha investimento para fazer e fez muito bem a parte dele. Mas o Claire merecia. Esse daí o Claire merecia, entendeu? O de direção. Agora, direção de arte me dá pra Claire Obscur. Aí já foi pra sacanear o Kojima mesmo. Eu acho que mais que direção. Ele não gostou do de direção que ele ficou assim. Deu um sorrisinho de bosta. Por quê? Eu tô falando isso. Mano, é uma obra-prima. Ele não é o jogo mais dinâmico, mas, mano, pega todos os cenários lá daquele mapa do Death Stranding 2, tudo que aconteceu, a cinemática, direção de arte é tudo, gente. É cinematografia, é atuação, cenários, é, ambientação, reação dessa ambientação. O Claire é bem, tá bem cúbico, né? Bem fechadinho nesse ponto. Porque é um jogo que teve menos orçamento. Ele focou muito mais
na estética de alguns personagens e no combate em si e na história. Ele usou o que ele podia e fechou aquele compacto, sabe? Você não via ultra mega cenários no Claro Obscuro. Se você viu, você tá ficando louco, tá ficando com alucinódico. Ah, Edson, mas tinha aquela fase da água lá. Pô, tem uma luta lá do Death Stranding 2 que o combate é debaixo da água com o Neil. Eu falei, mano, tô dentro do oceano, que porcaria é essa? Mano, são coisas fantásticas que o Kojima fez. Então seriam os dois prêmios questionáveis. O que leva, pra mim, ao ponto de a gente ver bem o The Games Awards, ele não é mais aquilo que ele já foi, certo? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo pro canal, né? O Sincero Zone. E vem aqui, se inscreve no canal, vou fazer outros vídeos aí ao longo do tempo e vou trazendo para vocês as minhas ideias, ok? Fiquem atentos, ativem o sininho de notificação. Aqui vai ser um pouquinho diferente do que eu falo lá no canal Joga Sincero, beleza? Falou, grande abraço, até mais e fui!